Capítulo 78, 5. Escuridão. Demon Lord of Honor. Quinto lugar, Marbas, Calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 10, Polis, Vale do Rio Narev. Já era tarde da noite. Os Demon Lords ficaram em silêncio. Mesmo quando eles falavam, os Lordes demoníacos faziam isso sem olhar um para o outro, mas apenas olhando distraidamente para a luz de velas colocadas sobre a mesa. Meus subordinados observavam sem palavras a visão de gotas de vela amarela que fluíam pela lateral da vela e pousavam na mesa. Embora os pingos de vela que fluíram para baixo fosse uma ocorrência trivial, como era um acontecimento incrivelmente óbvio, parecia que ninguém aqui poderia atrapalhá-lo ou interrompê-lo. Sua Alteza. Parece que a carta confidencial era verdadeira. Um comandante falou em voz baixa. Seu semblante apareceu como se estivesse envergonhado. Não era só ele sozinho. Todos os lordes demoníacos que estavam reunidos sob a bandeira da facção neutra estavam lamentavelmente murmurando alguma coisa. Como eles não podiam falar o que pensam a outra pessoa, seus murmúrios estavam mais perto de ser monólogos. Eu não posso acreditar nisso. Eles realmente purgaram 7 Demon Lords. Barbatos pode ser esse tipo de personagem, mas até mesmo Paimon para. O que eles pretendem fazer com as tropas lideradas pelas pessoas que foram expurgadas? Um número incontável de soldados estava sendo executado em Bruino Plains. Foi o que foi escrito na carta confidencial. Centenas de nossos companheiros demônios estavam pendurados até a morte na forca ou já estavam mortos. O cenário de execução foi especialmente cruel, já que a vida dos humildes e as vidas dos nobres não foram distinguidas e, em vez disso, foram amarradas juntas. Isso também foi mencionado na carta confidencial. Era uma carta que foi enviada por uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, então, sem dúvida, era verdade. Normalmente, como líder de um único exército, era meu dever recuperar os moral dos meus subordinados. No entanto, foi difícil até eu escapar desse silêncio. Raias de vento balançavam pelo céu noturno e soltavam um som sombrio. Enquanto o vento tremia, parecia que o distante cheiro hediondo de cadáveres havia sido abrigado e transportado. Eu simplesmente tremi de raiva. Todo aquele cheiro sujo explodiu durante a minha ausência. O que deve ser feito, Alteza? O Lorde Demônio que tinha uma barba rude era também aquele que havia trabalhado junto comigo no campo de batalha falou como uma voz rouca. Barbatos é uma pessoa violenta e de mente fechada. No entanto, quando Crescente Aliança levanta sua bandeira com os ossos naturais de nossos soldados, Barbatos é sempre muito mais respeitável. Foi relatado que Barbatos e Paimon haviam se juntado ontem e punido nossos camaradas companheiros da Crescente Aliança, mas tenho certeza de que eles provavelmente não eram camaradas, mas traidores. Se fossem traidores, a razão para repreender Barbatos seria imerecida. Não seria errado colidir armas contra nossa própria espécie? Eu perguntei a ele. E se eles não fossem traidores? E se eles fossem traidores? Isso também não seria um problema. Isso não significaria que a partir de Baal, os outros Demon Lords no Bacline são todos traidores do continente demoníaco. Se os 7 senhores do demônio já mortos não fossem traidores, então teríamos que punir Barbatos e Paimon. E se eles fossem traidores, então teríamos que virar nossos cavalos de guerra e punir os lordes demoníacos na retaguarda. Seria tudo carne de demônios, mesmo se cortássemos o que está diante de nós e até mesmo se cortássemos o que está atrás de nós. Você afirmou que não devemos nos confrontar com nossos semelhantes, mas quem são os que nos obrigam a fazer isso? Não é Barbatos e Paimon. Bang! Eu não conseguia mais segurar minha raiva e bati a mesa enquanto me levantava. São Barbatos e Paimon Sani. Eles não estão decapitando nossos camaradas porque são. Os Demon Lords olharam cautelosamente um para o outro. No entanto, não havia ninguém que respondesse a essa pergunta. Evitando o meu olhar e não respondendo a minha pergunta, eles queriam que minha ira fluísse naturalmente. Eles eram tolos.
Ao apagar seus olhares e suas respostas, isso também apagaria o cenário que se desdobrou devido às execuções do outro lado das planícies. Mesmo que o sol nasça hoje como ontem, o sangue que já foi derramado na terra todo evaporou. Bem. Está tudo bem agora. Ordene nossas tropas para avançar. Vou pessoalmente repreender Barbatos e Paimon. Adiantamento. Sua Alteza, o que você quer dizer? Meus subordinados não conseguiram esconder sua ansiedade e começaram a entrar em pânico. Nem mesmo um dia se passou, Sua Alteza. A facção da montanha e a facção das planícies são as principais forças de nossos aliados. Como poderíamos apontar nossas lanças para frente e nos aproximar delas? As palavras de Sua Alteza são angustiantes. Por favor, considere os assuntos mais uma vez. Eu não considero os bandidos que decapitaram nossos companheiros como aliados. Sua Alteza. Meus homens ficaram surpresos. Uma vez eu afirmei que eu ia dirigir para a sede central da Crescente Alliance, enquanto acompanhada por minhas tropas, aquelas que não conseguiram responder às minhas perguntas anteriormente, começaram a deixar escapar as falas apressadamente. Embora a área estivesse em silêncio enquanto a floresta exalava um cheiro denso de pinheiro, apenas os lordes do demônio estavam com pressa. Os humanos estão acampados em toda a planície de Bruno, então, no final, enfrentaremos uma completa derrota se nossas forças lutarem entre si agora. Cometemos um crime grave ao perder uma vez durante o inverno. Como vamos suportar o pecado desta vez? Sua Alteza, por favor. Como não podemos saber por que Paimon puniu aqueles 7 senhores do demônio, já que não ouvimos com atenção a razão dela? Se havia uma causa, não deveríamos ouvi-la primeiro. Ela não é uma dama que agiria sem razão. Uma vez que ela aparentemente decapitou essas pessoas sob o pretexto de que elas eram traidoras, então definitivamente deve haver um incentivo. Sua Alteza, por favor, mostre alguma discrição. Não, esses companheiros. Esses caras estão com medo? Eu virei minha cabeça e olhei para os comandantes. Pelo que pude perceber, parece que estavam se encolhendo com a notícia de que a facção das planícies e a facção da montanha haviam se unido. Você pretende desobedecer? Eu olhei para meus subordinados. Uma vez que eles encontraram meu olhar, eles automaticamente calaram a boca. Embora meus subordinados tivessem várias bocas, o silêncio que todos eles emitiam fundia-se e tornava o ar ao nosso redor cada vez mais pesado. Se necessário, somos capazes de promover nossas conexões com a retaguarda, mas eles não podem. Mesmo que as linhas de suprimento sejam cortadas, elas seriam cortadas primeiro. Mesmo que eles pretendam se retirar, eles terão que fazê-lo enquanto se livram da perseguição aos humanos. Mas você acha que simplesmente vamos cuidar disso? Esta é uma ordem militar do líder do exército. Faça o que eu disser sem questionar. Os comandantes se abaixaram no chão. Um comandante que não declarou seu posto oficial protestou como uma voz triste quando enfiou o nariz perto do chão. Sua Alteza. No mínimo, permita que eles tenham um único dia para uma licença. Dê-lhes um dia e permita que implorem perdão e peçam desculpas. Mesmo que tenhamos que lutar quando ocorre, devemos manter uma aparência madura se quisermos ser honrosos no futuro. Um único dia de ausência. Verdadeiramente, mesmo se concedermos a eles 1 ou 2 dias, serão eles que usariam vestidos brancos de luto e pedirão expiação. Isso foi algo que eu não perguntei aos meus homens. Eu estava ciente de que eles não eram esse tipo de monarca, e meus subordinados também sabiam disso. No entanto, meus subordinados me imploravam com vozes roucas que eu deveria fazer minha parte com honra. Honra para com aqueles que decapitaram os camaradas, é isto. De repente, senti-me exausto e sentei-me novamente. Uma vez que eu cobri meus olhos com a mão, senti minha pele grossa pressionando contra a palma da minha mão. Foi a minha pele que foi varrida e inchou ao longo dos tempos. Compreendo. No mínimo, é provável que um único dia seja o valor de estar no mesmo campo de batalha dos últimos séculos. Vou escrever uma carta separada e enviá-la para eles.
Vocês todos podem sair e descansar um pouco. Obrigado, Alteza. Um dia, eu cortei minhas palavras e as cuspi para fora. Os comandantes congelaram. Uma vez que a meia-noite passar amanhã, nós imediatamente arrebanharemos nossos cavalos de guerra e os atacaremos. Tenha em mente que, embora você possa descansar em seus aposentos hoje, é apenas um descanso em preparação para o ataque noturno. Informe os soldados sobre isso também. Como você manda. Os comandantes deixaram a tenda um a um com as costas abaixadas. Em pouco tempo, os únicos que permaneceram na tenda foram eu e alguns criados que ajudaram esse corpo. Através das rachaduras entre meus dedos, eu olhei para a entrada da tenda que estava tremendo devido ao vento. Uma sentinela estava montando uma tocha. As tochas subiram agudamente como uma lâmina afiada e dividiram a escuridão. No entanto, como ainda havia escuridão, não importava o quanto ela fosse cortada e cortada, no final, em vez de dizer que a tocha estava cortando alguma coisa, parecia mais como se gritasse incessantemente em alguma coisa. Depois que escrevi a carta, abri o pedaço de pergaminho e lamentei. Barbatos Paimon. Por que causa real você fez isso?